Eu tenho muito prazer em partilhar com vocês um pouco da minha história de vida e quero dizer que tem sido uma trajetória muito dura, muito difícil, mas extremamente gratificante. Na verdade, tem sido uma vida maravilhosa e eu tenho procurado, em cada momento da minha vida, extrair o máximo que eu posso para alcançar os meus objetivos e para ser feliz. Eu nasci numa cidade pequena, lá em Minas Gerais, no sul de Minas. Fui participar de uma experiência num colégio interno quando eu tinha 10 anos. Depois fui para uma escola pública e, felizmente, uma das melhores escolas públicas de São Paulo. E aí casei muito cedo, com 17 anos, e fui para o Paraná, onde o prefeito me convidou para ser diretora de um grupo escolar, de uma escola de ensino fundamental. Eu fui diretora lá durante uns 10 meses. Quando eu comecei a gostar da experiência, o prefeito me convidou para criar uma biblioteca pública. E eu aceitei o desafio também, apesar de nunca ter entrado numa biblioteca pública. Fui lá fazer um estágio em Campinas e depois a minha vida foi se encaminhando uma coisa atrás da outra. Trabalhei com a Igreja Católica em Londrina, criando escolas radiofônicas na zona rural. Depois vim para Brasília, porque lá no Paraná não tinha mais espaço para mim, porque estavam me considerando subversiva. Isso foi em 1965, depois da Revolução. Então, eu recebi o convite do meu diretor lá de Londrina, que veio para Brasília, onde também ele ia ser considerado subversivo, e aí eu vim trabalhar na Universidade de Brasília, no Centro Integrado de Ensino Médio, e que era uma experiência totalmente inovadora. O centro foi considerado também muito subversivo pelo então vice-reitor da época, e eu fui demitida junto com mais 28 professores. Depois disso, na hora que eu peguei a minha demissão, o meu diretor da Faculdade de Educação, que era o professor Paulo Guimarães, me indicou para uma bolsa de estudos e falou que ele queria que eu fosse para os Estados Unidos estudar. Pensei 3 dias e fui estudar nos Estados Unidos. A bolsa era pequena, eu levei minha filha. Não foi fácil, porque nesse meio tempo o meu diretor daqui tinha ido para a Unicamp, e lá na Unicamp ele já tinha me contratado para ser professora da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp, que ainda ia ser criada. Eu já, nesse meio tempo, estava fazendo doutorado na USP, mas quando eu recebi o convite, eu achei que era muito interessante ir para os Estados Unidos e estudar mais. Então, eu fiz o meu mestrado em 1 ano, o meu doutorado em 2 anos, porque eu tinha pressa de terminar tudo. Essa é uma característica minha, eu faço tudo de maneira muito rápida. Não sei se é uma característica boa ou ruim, porque no final do meu doutorado eu estava com tuberculose, então tem o contra aí, né, de tanto que eu estudava e só estudava. Mas depois, eu já estava viúva nessa ocasião, e aí eu fui para a Unicamp, fiquei 4 anos lá, mas eu fazia uma pesquisa para melhorar o ensino da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que era da Unicamp. E nisso o Ministério da Educação mandou alguns consultores ver o que eu fazia nessa área de melhoria de ensino, e a CAPES me convidou para vir coordenar um programa nacional para melhorar o ensino nas universidades. Eu fiquei no Ministério da Educação, lá na CAPES, precisamente 16 anos, 2 anos na CESUL, onde eu criei um programa para avaliar as universidades brasileiras, e depois disso eu achei que eu tinha que aceitar um convite do CNPq para coordenar, para ser superintendente da área internacional do CNPq. E foi uma experiência muito gratificante também, porque me dava muita satisfação conseguir recursos fora, né, em outros países, para poder fornecer, no programa que eu coordenava no CNPq, auxílio para os pesquisadores das universidades brasileiras.
Então foi uma vida muito estimulante, muito cheia de aventuras e de coisas, mas tudo na área de educação. Nunca saí da área de educação. E posteriormente eu fui fazer o meu pós-doutorado na Alemanha, no Instituto Max Planck de Berlim, com bolsa da Alexander von Humboldt Foundation. E depois resolvi que eu tinha, depois de alguns anos na CAPES, depois de ter voltado para a CAPES, eu resolvi que, sim, eu fui convidada pela Faculdade de Educação para ser anistiada. E então eu poderia voltar a dar aula na Faculdade de Educação. E foi o que eu fiz. Eu voltei e fiquei lá 4 anos, coordenando um programa de avaliação de universidades, avaliação no ensino superior. Foi nessa época que eu recebi um convite para criar uma escola aqui em Brasília, uma faculdade aqui em Brasília. E me parecia assim, meio estranho, porque eu não tinha experiência na área privada, só na área pública, mas eu achei que, como os meus parceiros, o professor Pedro Chaves e sua irmã Terezinha Samuels, eles iam fornecer os recursos, juntamente com a esposa deles, Eni Domingos dos Santos, então eu teria condições de implantar todas as inovações que eu quisesse, porque eles tinham os recursos necessários. E dessa maneira, o IESB foi criado. Só que quando ele ia começar a funcionar, os nossos 2 sócios, ou 3 sócios, precisaram sair porque eles se transformaram em universidade lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Uniderp, e eles queriam investir mais lá. Então eu fiquei sozinha com a minha filha, Liliane Barbosa, só que não tinha dinheiro, nenhum dinheiro. Mas eu tinha um poder muito grande nas mãos, que era o conhecimento, que eram as experiências que eu tinha tido. Então, se eu conseguisse fazer, isso era o que eu pensava, se eu conseguisse aplicar todas as inovações que eu conhecia, que eu via ao redor do mundo inteiro, e se eu conseguisse um grupo de professores, uma equipe de professores, que se juntasse a essa nova instituição e que nós conseguíssemos fazer um trabalho bem diferenciado, nós teríamos muitos alunos e com o próprio recurso das mensalidades dos alunos nós sobreviveríamos. Eu tentei achar parceiros, mas não consegui. Os parceiros que eu conseguia queriam tirar dinheiro da universidade, da faculdade. Então, essa foi uma experiência extremamente rica para mim, aceitar esse último desafio da minha vida, que era criar uma faculdade que hoje tem cerca de 20 mil alunos. E já está com 2 mestrados para começar, um começa agora no mês que vem, o outro no início do ano que vem. Nós temos mais de 40 cursos de graduação, temos a educação à distância funcionando e esperamos ser um exemplo, um modelo de qualidade de ensino na área de educação à distância. Os alunos eu amo muito e amo de uma maneira que eu quero que eles se comuniquem comigo praticamente todos os dias, se quiserem, porque eles têm o meu WhatsApp, eles têm o meu e-mail e eles têm meu telefone. Então, eu resolvo muitos problemas na hora que eles acontecem. Isso significa que eu dou feedback imediato e tenho feedback imediato das coisas que acontecem na instituição. E posso dizer que a minha vida não tem sido uma vida fácil, de maneira nenhuma. Porque, olhando para trás, eu vejo que eu mais tive trabalho do que horas de lazer, momentos de lazer. Porque até quando eu tinha momentos de lazer, eu estava aprendendo, eu estava lendo, estava vendo livros, e hoje eu estou na internet. Com o meu celular eu estou acessando tudo que eu preciso em termos das minhas dúvidas e do que eu quero aprender imediatamente. Então, o que eu posso dizer para as mulheres? Eu posso dizer para as mulheres o seguinte, vamos todas nós nos tornarmos capazes de enfrentar os problemas e os obstáculos. E vamos todas nós ter a coragem de
fazer com que as dificuldades não sejam vistas como alguma coisa que vai nos impedir de ir para frente. E vamos ter a sabedoria de fazer boas escolhas, porque é muito difícil de acertar quando as escolhas são mal feitas. Então, cabe a todas nós, mulheres, batalharmos para que, como faz a revista Persona, a professora Maria Lúcia Pisolante, como faz ela, tentando empoderar todas as mulheres. Então, as jovens têm que pensar, as moças jovens, as garotas, desde pequenininhas, que elas vão conseguir o que elas quiserem, que elas vão chegar onde elas quiserem, que basta que elas não tenham medo. E que quando surgiu o medo, que no meu caso eu tenho muito medo, quando o medo surge na minha vida, eu aprendi uma frase que diz assim: não tenha medo do seu medo, faça o medo ter medo de você. Então é isso que eu faço quando eu estou com medo de alguma coisa. E eu acho que a vida pode ser muito bonita, pode ser maravilhosa, pode ser fantástica, se nós estivermos com a consciência tranquila, se nós não tivermos dívida nenhuma, e se nós tivermos alguma dívida, se nós tivermos certeza que vamos pagar direitinho, não é? Porque o IESB foi todo construído com empréstimos do BNDES, do Fundo Centro-Oeste, e até hoje nós temos essa dívida. Fora essa, nós não temos mais nenhuma. Então, é importante que a gente aprenda a arriscar, porque os empréstimos nossos são empréstimos de 20 milhões, 30 milhões, não são empréstimos baratos, baixos, mas a gente consegue. E a gente tem que ser transparente também. Nós precisamos ter uma vida que comunique aos outros quem nós somos, o que nós queremos e onde nós queremos chegar, e ajudar as pessoas que estão ao nosso lado a chegarem junto com a gente. Os nossos sonhos podem sim ser realizados se nós todos sonharmos juntos.